E se você tem uma referência de um grande homem negro, para uma criança negra é melhor, é mais fácil. Precisamos ter, lógico, quem? Os irmãos Rebouças. Os irmãos Rebouças são referências de homens negros exemplares em todos os campos, no campo da moralidade, intelectual, engenheiro, heróis de guerra, honestos, ao contrário do Deodoro da Fonseca, que tem um monte de suspeitas de corrupção, não tem uma mácula com os irmãos Rebouças. MBL Zumbi dos Palmares. Vi esse vídeo Mudamos hoje. de assunto. Vamos ver se a gente se livra desse canto. Chega de Bolsonaro. Vamos falar Pô, aqui meu, não dá mais, não aguento mais esse cara, meu. Pô. Tá louco. Vamos falar do nosso amigo aqui, MBL. Vai, MBL é alternativa? Não, não é. Com a testa suada aqui, tá? Com a Não testa é. suada, vamos lá. Aí ele tinha que ter algum amigo para falar, meu corte tá curtinho, para com essa, pô, cabelo ceboso, cara, que coisa horrorosa. Toma um banho, então, pelo menos. Né? Toma um banho, passa shampoo, para, meu, deixar esse cabelo menos ceboso, meu. Vai lá, vai lá. Como se orgulhar do passado, uma coisa que eu venho falando que o MBL precisa fazer, nesse olhar pro passado, tá? E que tem tudo a ver sobre como encarar o futuro nós temos que conciliar coisas que são inconciliáveis. Você tem que admirar a história do Zumbi dos Palmares. Ah, ele teve esse caso, foda-se! O Zumbi era nobre, ele era um nobre. Ele é um nobre, e como um negro nobre, ele exigiu seu status de rei, cara, de realeza. E ele agiu como um homem nobre, ele não aceitou a escravidão pra si. Ele organizou outros negros ao redor dele no quilombo. A história dele é sensacional. Ah, romantizaram. Que romantize! A história de todos os homens grandes da história foi romantizada. Vamos romantizar o Zumbi. Ali eu escuto esse cara de vez em quando. O Renan, os outros não. Esse cara é inteligente. Não é burro, não, ele é inteligente. Só que eu não confio. Mas eu escuto ele. Os outros não, os outros são muito fracos. Mas como ele não tem os valores semelhantes aos meus, ele cai em armadilhas. Não acho que seja o caso do Monark. O Monark é falta de instrução. Se ele lesse mais, não cairia nas armadilhas dele. Eu acho que o Monark tem valores. Ele apoiaria valores corretos se ele tiver instrução. Esse cara é instruído, esse cara é culto, é preparado, é instruído, é inteligente, mas os valores dele eu acho que são péssimos. Por isso que toda hora que aparece coisa do MBL, você cava um pouquinho, opa, encontrei um pedação de excremento. MBL é isso, cavou, encontrou. Não vai encontrar flor, não vai encontrar coisa bonita. Cavou, sai porcaria. Escutou uma conversa, é lixo, dá nojo. Por quê? Porque dentro dele é isso. Veja, vamos explicar por que o Zumbi do Palmares não é um herói. Vamos explicar por que o Zumbi do Palmares é um escroque. E por que a gente não tem que escolher ele, se tem que ter referências de brasileiros negros. Eu acho que tem que ter. Por quê? Porque uma criança, um menino, uma menina, principalmente falando assim, experiência, você tem referências. E se você tem uma referência de um grande homem negro, para uma criança negra é melhor, é mais fácil. Precisamos ter, lógico, quem? Os irmãos Rebouças. Os irmãos Rebouças são referências de homens negros exemplares em todos os campos, no campo da moralidade, intelectual, engenheiro, heróis de guerra, honestos, ao contrário do Deodoro da Fonseca, que tem um monte de suspeitas de corrupção, não tem uma mácula com os irmãos Rebouças. Aqui, ó, dessa cor aqui, ó. Tem dois. Eram dois irmãos. Ah, então dá um intelectual, Machado de Assis. Outro, Pixinguinha. Outro, eu consigo dar um monte, pô. Aí você pega um cara que tinha escravos. O cara que estava na senzala com ele, escapava da senzala, chegava nos Palmares, ele punha na senzala dele. Ele escravizava o cara que chegava lá. Esse cara era um escroque. Era um escroque. É importante as pessoas entenderem isso. Mau caratismo ou gente boa não tem cor, não tem religião.
Tem pastor que eu confio, tem pastor que, meu, quero ver o cara longe. Tem padre, eu acho show de bola. Me sinto super bem com o padre. Tem padre que eu não quero ver perto de mim, mas nem longe, quero distância. Tem rabino que me ajudou. Tem 2 rabinos religiosos para valer que, quando eu desse circo-tico com Israel, estavam me ajudando. 2. Rabino barbudão. Me ajudaram. Tem rabino que não me ajudou. Tem preto, que é irmão, e tem preto que é bandido. Tem japonês que é irmão e tem japonês que não vale nada. Japonês brasileiro, né? Cara, meu, não tem cor. É tão difícil achar alguém que presta, um amigo, uma pessoa de decência. Só se você for muito idiota para ficar, não, agora tem que ser de um olho azul, outro olho verde. Pô, para, meu. Você encontrou uma pessoa correta, decente, que não vai na mesma igreja que você vai, ou porque tem o cabelo encaracolado, sei lá. Para. Então, escravidão é uma coisa que sempre teve na história da humanidade. A maior quantidade de escravos, pegar assim, quantas pessoas foram escravas ao longo do mundo? Provavelmente não foram negros. De onde vem a palavra escravo? De onde vem, gente? Elvis, me ajuda aí. Ou o pessoal aí que está no apoio. Em inglês, escravo, slave, eslavo, vem de povos eslavos. Russo, polonês, ucraniano, que era onde o pessoal ia pegar os escravos. Os gregos iam lá pegar os eslavos, os romanos iam pegar os eslavos, os ocidentais iam pegar eslavo, os turcos do Império Otomano pegavam escravos eslavos. No harém dos turcos, cheio de mulher, eram moças loiras, eslavas. Eslavo. Depois, você teve, durante uns... Até 1900, 1800, até 1820, você tinha os estados piratas no norte da África. No norte ali, Marrocos, Argélia, Tunísia, muçulmanos, e eles eram piratas. Eles iam com os barcos deles pela Europa, chegavam lá em Portugal, Islândia, onde desce, na Inglaterra, descia, pegava todo mundo que estava dando sopa, punha no barco e levava para o Marrocos, para a Argélia, para a Tunísia. E aí é o seguinte, quando eles pegavam alguém rico, você é rico? Tá bom, então diz aí o nome do teu pai, da tua mãe, vamos ver se ele paga o resgate. Se não pagasse, mulher ia para o harém ou ia para o bordel e o homem ia carregar pedra. Quantos foram? 2 milhões. 2 milhões de europeus foram escravizados. Por que acabou? Porque eles começaram a pegar navios americanos. E aí foi a primeira intervenção americana. Pegaram um navio americano, pegaram o segundo, mandaram os mariners, os fuzileiros da marinha americana, que estava começando naquela época, ir lá e dar um cacete nos caras, acabaram com tudo, liquidou a fatura, parou. Na África, o português que fazia o tráfico de escravo, ele não entrava dentro do continente para pegar o escravo. E os próprios africanos que sobraram lá falam isso. Porque foi babaca de esquerda falar, eu vim aqui pedir perdão pela escravidão. Não, a gente que vendeu o pessoal para você levar embora. Você não tem que pedir perdão para a gente, tem que pedir perdão para o cara que foi que você levou embora. Eu vendi eles, os meus ancestrais venderam esse pessoal para os seus antepassados lá. Eu não tenho nada a ver com... Eu não fui a vítima do processo, eu fui tão vilão quanto vocês. Africano, negão, pegou outro negão, pois... Porque você não entrava dentro do continente africano. Um pouco branco entrava. Trazia até a costa. Na costa eles vendiam para os europeus, portugueses, espanhóis, ingleses. Punham no navio negreiro e levava para os Estados Unidos, levava para todo lugar. É isso. Calhordice não tem cor. O Zumbi de Palmares era um calhorda. Calhorda por quê? Porque ele participava do processo como um senhor de escravos. Calhorda. Quer um negão? Herói? Você ter orgulho dele? Para mim, tanto faz, negro, branco. Mas acho importante ter uma referência.
Os irmãos Rebouças, cara, meu engenheiro, cara, construíram um monte de coisa pelo Brasil. O túnel lá no Rio de Janeiro foi feito por eles, porra. Entendeu? Então, assim, aí eu já não tenho certeza se foi o túnel, mas eles fizeram algumas obras, desculpa, eu acho que falei uma informação errada, eu preciso checar, não tenho certeza se foi um túnel lá que eles fizeram. Deixa eu checo isso, mas tem muita coisa que eles mesmos fizeram. Então é isso, gente, ficar com esse papo furado, meu. Eu acho importante ter a referência, não acho ruim, não. E o Monteiro Lobato? Você é a favor de acabar com o Monteiro Lobato? Eu não sou a favor de... Mas ele era racista, ele era racista. Racista leve, ele não era aquele racista odioso. Mas estava lá, tinha Anastácia. É uma referência, está lá além do livro, tal. Se você é negro... Enfim, gente, minha posição é essa, eu sou contra cotas. Por quê? Por que você é contra cotas? Porque, porra, o cara tem que pagar pelo crime da escravidão lá atrás. Vamos lá. A maior parte quase todos os negros no Brasil, o cara é negro, ele tem 30% de material genético europeu. 30%. O negro. O branco, eu não sei quanto é alto de material genético negro e índio. O branco brasileiro tem negro e índio. A gente, não todo mundo, mas muita gente é misturada. Pô. Você vai encontrar negro que era descendente de escravo e descendente de quem? De senhor de engenho. E descendente do capitão do mato. Você não tem dívida histórica para pagar genética. E quem vai pagar essa dívida genética? Um oriundo, um descendente de italiano que chegou ao Brasil 100 anos atrás, já tinha acabado a escravidão. Pô. Esse argumento é imbecil. Você fala assim, não, mas tem que acabar com o racismo. Aí tudo bem, cria lei. Você tem que dar algum estímulo intelectual, referência, aí tudo bem. Mas daí não pode ser porque o cara é negro, tem que fazer uma política para resgatar qualquer família, qualquer região que o cara tenha fundado, meu. Entendeu? Não tem cabimento isso. Você acabou de assistir um trecho do último Weintraub Sem Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Weintraub Sem Filtro, às 19 horas. Manda sua pergunta. Se for bem educado, eu respondo de graça. E mal educada, você tem que fazer uma contribuição para o Farol da Liberdade. Não é para mim não, hein? É para o Farol da Liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente.